Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um dos treinamentos promovidos pelo Grupo RCS por meio do seu SESMIT, ou seja, por meio do seu serviço especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. O meu nome é Lucas, eu sou um dos técnicos de segurança do trabalho aqui do Grupo RCS. Eu fui escalado para bater um papo com vocês aí sobre um equipamento que certamente está presente no dia a dia de atividades de uma parcela considerável aí dos colaboradores da RCS. Que são as roçadeiras. E o tema do treinamento de hoje, então, é segurança no uso de roçadeiras. A ideia é que, a partir desse treinamento, você consiga desenvolver 3 competências básicas. A primeira competência é a competência de identificar riscos associados ao uso de roçadeiras. Tanto aqueles riscos característicos da construção, da concepção do equipamento, nós chamamos aí de riscos intrínsecos, bem como de riscos que são originados em função de alguma condição especial que o trabalho está sendo executado. A segunda competência é a competência de identificar quais são os equipamentos, os dispositivos presentes ali nas roçadeiras que garantem a tua proteção durante a operação desse tipo de material. E por fim, a ideia final do treinamento de hoje é que você também entenda os procedimentos que você, enquanto operador, tem que adotar para que você consiga desenvolver as suas atividades de uma maneira mais correta e mais segura, em todo o processo, desde antes da utilização, durante a utilização e depois da operação da roçadeira, evidentemente sempre pensando aí na preservação da tua integridade física e da tua saúde. Então, vamos lá. Falando então dos riscos intrínsecos ao uso das roçadeiras, vamos dar início então pelo risco de corte, tá? As roçadeiras em geral elas são compostas aí por 3 partes, né? Um conjunto motor, que é a roçadeira em si, né? Que vai permitir que aquele equipamento funcione. Daí esse conjunto motor ele é ligado a um tubo de transmissão com empenhaduras que vai permitir que você movimente o equipamento como um todo. E por fim o conjunto de corte, ou seja, um elemento qualquer, que pode ser um fio de nylon, uma lâmina de plástico, até mesmo uma lâmina de metal, que estará ali em alta rotação para promover corte de vegetação. Quando a gente para e observa a concepção dessa máquina, né, a forma como ela está construída, o que mais chama a atenção da gente em termos de risco, sem dúvida, é o fato de existir ali toda uma estrutura, uma série de elementos cuja finalidade é cortar. Pode ser que corte só a vegetação que você vai trabalhar? Pode ser, mas pela proximidade que você tem com aquele tipo de estrutura, você se expõe certamente a uma condição de risco cuja consequência óbvia é o corte de alguma parte do seu corpo. Nós da segurança do trabalho chamamos essa parte de elementos, né, esse conjunto de elementos, nós chamamos tecnicamente de partes móveis. Por que é interessante entender isso? Porque existe uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a NR12, e essa norma ela diz o seguinte, que os fabricantes de máquinas e equipamentos, eles devem projetar dispositivos capazes de proteger o trabalhador contra o contato com essas partes móveis. No caso das roçadeiras, o dispositivo de segurança contra as partes móveis do conjunto de corte são as coifas. São elas que desempenham esse papel fundamental e impede ali no momento da operação que qualquer parte do seu corpo entre em contato com as lâminas. Por isso, lá vão 2 dicas importantes para você que vai operar esse tipo de equipamento. Você jamais deve operar uma roçadeira sem que ela esteja dotada aí dessa coifa de proteção. Além de não operar esse equipamento sem essa coifa, você jamais, em hipótese alguma, deve desativar esse dispositivo de segurança e operá-lo nessa condição. A gente vai passar aqui para vocês um vídeo que mostra aí um mito em relação à necessidade de tirar a coifa de proteção para se ganhar agilidade no trabalho, tá joia? Os produtos Steel são mundialmente reconhecidos pela qualidade, performance e segurança. Para garantir isso, a Steel o submete a inúmeros testes, todos certificados por normas específicas. E quando falamos em segurança, o conjunto de corte é, com certeza, um dos itens mais importantes de uma roçadeira. Mas o que é esse conjunto de corte? Às vezes pensamos que é apenas o item que está cortando a vegetação, mas na verdade, o conjunto de corte completo é composto pela proteção, transmissão e ferramenta de corte, que pode ser com fios de nylon, lâminas metálicas ou plásticas ou com serras circulares.
E ainda, se nós estivermos utilizando serras circulares ou lâminas metálicas, como nesse caso, ainda teremos os elementos de fixação da ferramenta de corte, que são a arruela de pressão, o prato giratório e a porca. Mas existem algumas práticas comuns entre os usuários que tentam melhorar o rendimento de suas roçadeiras de maneira incorreta e que podem danificar o produto ou colocar o operador e as pessoas ao redor em risco. Então, a seguir, vamos apresentar 3 mitos sobre os conjuntos de corte das roçadeiras para que você os evite e fique longe do perigo. Retirar a proteção da roçadeira permite utilizar um comprimento de fio maior e isso aumenta a produtividade. Mito: além de evitar consideravelmente o risco de acidentes com materiais arremessados durante o trabalho por conta de falta de proteção, retirar a peça não aumenta a produtividade. Pelo contrário, reduz a rotação do fio de corte e interfere na performance do equipamento. A parte do fio que efetivamente corta a grama é a ponta e, portanto, um comprimento maior do fio não influenciará na área de corte. Além disso, pode gerar um rápido desgaste de peças, como o eixo, embreagem e transmissão, devido ao excesso de vibração. Outro problema consequente é a carbonização prematura, que reduz a vida útil dos componentes do motor, ou seja, além de ser perigoso, só estará aumentando seus custos de manutenção. Usar lâmina com comprimento maior corta mais. Mito: as dimensões da lâmina levam em conta a rotação a que a ferramenta será submetida e se o usuário poderá realmente trabalhar com segurança mesmo após o desgaste natural. Tanto o comprimento quanto a espessura da lâmina influenciam no desgaste do eixo, na vibração e principalmente na segurança do usuário. Anualmente, há relatos de graves acidentes decorrentes do uso de lâminas com comprimento e espessura inadequados com a roçadeira. O prato giratório de nylon tem maior durabilidade do que o de metal. Novamente, mito: a escolha da matéria-prima para cada peça da roçadeira e da ferramenta de corte faz parte do desenvolvimento da máquina, e a Stihl se preocupa muito com a seleção adequada de materiais que oferecem máxima segurança ao usuário. O prato giratório de nylon não proporciona o aperto necessário para um trabalho seguro. Além disso, é expressamente contraindicado o uso de peças não originais devido ao alto risco de desprendimento da lâmina. As peças de fixação da ferramenta de corte sofrem desgaste natural e, após determinado tempo de uso, devem ser substituídas. Ao trocar o prato giratório que acompanha o produto Stihl por um não original, existe o risco de se gerar um desgaste maior em outros componentes, o que pode ocasionar desbalanceamento e quebra da própria ferramenta de corte. Portanto, a dica é sempre utilizar os conjuntos de corte originais e indicados pela Stihl, não apenas porque são duráveis e proporcionam alta produtividade, mas principalmente pela alta segurança garantida a todos os operadores. A gente viu então, pessoal, por meio do vídeo que essa questão de tirar a coifa de proteção nada mais é do que um mito que foi criado aí entre os operadores desse tipo de máquina, né? Então, por gentileza, não façam isso, não retirem a coifa de proteção. Além de ser um mito, nós aqui na RCS, nós temos o que chamamos de regras de ouro. São 12 regras que você tem que obrigatoriamente seguir. E uma dessas regras, ela diz o seguinte, que constitui ato faltoso, né, passível de punições, a retirada de dispositivos de segurança de uma máquina ou de equipamento, né? E essas punições, elas podem ir desde advertências e chegar aí no grau máximo de desligamento da empresa em caso de reincidências. Entendido então, pessoal, a questão do risco ruído associado ao uso de roçadeiras? Joia, vamos então para o próximo risco intrínseco ao uso das roçadeiras, que é a questão da probabilidade de incêndio e explosão. Olha só que sério isso, né, pessoal? Vejam bem, a gente citou ainda há pouco que as roçadeiras elas são dotadas de um conjunto motor. Para esse conjunto motor funcionar, é necessário algum tipo de combustível apropriado e, na maioria dos casos, esse combustível é a gasolina. A gasolina ela é altamente inflamável, todo mundo sabe disso. Por isso, alguns cuidados têm que ser adotados antes mesmo de você usar o equipamento. O primeiro passo, então, é que você certifique de que a vedação do sistema de combustível, principalmente ali aquelas partes visíveis, como as tampas dos tanques, as conexões das mangueiras com a bomba manual de combustível, verifique se isso está num estado considerável de qualidade, se está ok para você trabalhar, né? E o que seria um estado ok, um estado de qualidade considerável? É um estado em que aqueles equipamentos eles não apresentam aí nenhum tipo de fissura, frouxidão e, obviamente, não estão quebrados ou desconectados, tá? Se houver qualquer indício de vazamento ou dano aparente em alguma dessas estruturas que eu acabei de citar para você,
não ligue o motor, em hipótese alguma, porque ao fazer isso você se coloca numa condição iminente da ocorrência de um incêndio, de uma explosão, tá? Além de não ligar o equipamento, se você identificar algum tipo de vazamento ou dano aparente, acione o seu supervisor imediato para que a máquina seja levada a uma revisão junto ao fabricante. Aproveitando então que entramos no mérito aí da questão da gasolina, né, de abastecer o seu equipamento, vamos dar aqui algumas dicas importantes para você aproveitar aí durante esse processo. As duas primeiras dicas que eu vou te passar aqui agora têm relação aí com o ambiente, com o espaço que você vai usar para fazer essa operação, para abastecer o seu equipamento. Antes de começar a abastecer, você deve escolher um local apropriado e seguro. O que é um local apropriado e seguro, Lucas, para eu poder fazer, para eu poder abastecer o meu equipamento? É um lugar aberto, amplo e bem ventilado. Por quê? A gasolina, além de inflamável, ela também é altamente volátil, tá? Isso significa, então, que ela desprende vapores no ambiente. E esses vapores, por sua vez, eles podem se acumular ali e tornar a atmosfera perigosa. Primeiro, pelo risco de explosão e segundo, pelo efeito tóxico que esses vapores eles têm sobre o organismo humano. Então, isso por si só justifica essa dica, né? Porque se você abastece em um local aberto e bem ventilado, você vai impedir que os vapores que saem ali da gasolina se acumulem e tornem a atmosfera perigosa. E a segunda dica é mantenha a distância de fontes de calor, né? Estamos falando de gasolina, líquido inflamável. Observe ali ao redor, certifique de que não há nenhum tipo de chama, fagulha, faísca ou qualquer outra coisa dessa natureza que vá comprometer a tua operação e que possa fazer com que aquele material entre em combustão. E se a ideia é se afastar de fontes de calor, é óbvio que você jamais, em hipótese alguma, deve fumar durante esse processo de abastecimento. Vamos então para a terceira dica. Sempre abasteça a máquina enquanto ela estiver desligada. Se por um acaso você tiver operado essa máquina há pouco tempo, espere o motor esfriar. Não abasteça enquanto ele estiver quente, porque caso tenha derramado algum tipo de combustível durante o transporte, vai haver um perigo de incêndio, tá? Por falar nisso, para evitar que se derrame combustível ali durante o momento de abastecimento, seja na própria máquina ou na sua vestimenta de trabalho, lá vai a quarta dica. Abra a tampa do tanque de combustível cuidadosamente para que a pressão do motor diminua devagar, aos poucos, e evite então que se respingue combustível para fora do equipamento. E caso mesmo assim você abrindo de maneira cuidadosa vir a derramar combustível, seja no seu equipamento, seja na sua máquina, ou então nos seus equipamentos de proteção individual, na sua vestimenta, você deve imediatamente substituir esses equipamentos e lavar o que for necessário ali para você conseguir operar a máquina corretamente. Ainda sobre evitar vazamentos, vem então a dica número 5. Use algum acessório apropriado para o abastecimento, a exemplo de funis, misturadores com tampa, entre outros. E após abastecer, atenção para a dica final, que é a dica que eu acho que é a mais simples de todas, que é feche bem a tampa do tanque de combustível. Parece simples e óbvio, mas isso é comum entre os usuários desse tipo de equipamento. E não fechar a tampa com cuidado pode fazer com que durante a operação, pela vibração que é gerada ali pelo motor, essa tampa ela vá desrosqueando e então venha derramar combustível sobre o equipamento e mais uma vez te colocando numa condição acentuada aí de risco de incêndio. Agora que entendemos então o risco intrínseco, perigo de incêndio e explosão, vamos para o terceiro risco associado ao uso de roçadeiras, que é o ruído excessivo. Não é novidade para ninguém que essas roçadeiras, quando em funcionamento, elas geram ruído excessivo. E esse ruído ele tem potencial de causar danos à sua capacidade auditiva. Para vocês terem noção, foi feito um estudo pela Universidade Estadual Paulista que mediu níveis alcançados por essas roçadeiras, níveis de ruído no caso. Essas medições elas foram feitas com o equipamento ligado em duas situações. A primeira situação com ela em operação e a segunda ela sem operação. A gente vai colocar aqui um gráfico para vocês agora e vocês vão conseguir observar o seguinte. Em ambos os casos, tanto sem operação quanto em operação, os níveis de ruído eles alcançaram os valores extremos, valores muito altos, valores entre 92 e 105 decibéis. Tá? As roçadeiras desse estudo, isso é importante que fique claro. Tá, 92 e 105 decibéis, qual que é a gravidade disso?
Observem que nesse gráfico tem uma linha vermelha que corre na horizontal, marcada em 85 decibéis. O que é isso? O que isso significa? Eu falei para vocês ainda há pouco que tem a NR12, que trata de máquinas e equipamentos, mas nós também temos uma outra norma, que é a NR15, né? Essa norma, ela diz o seguinte, que um trabalhador, um colaborador, um funcionário, ele pode trabalhar aí numa jornada normal de 8 horas a uma dose, ou seja, a uma quantidade máxima de ruído de 85 decibéis, sem que isso traga prejuízos para a sua capacidade auditiva. Logo, se as roçadeiras elas podem alcançar valores entre 92 e 105 decibéis, temos uma situação de risco aumentada, porque você estaria exposto a níveis acima do nível de tolerância estabelecido pelas normas regulamentadoras. E por isso, ações devem ser adotadas com o objetivo de reduzir o ruído que chega até o ouvido do colaborador. Então lá vai a dica principal para te proteger contra esse risco, que é o quê? E é muito simples. Use o protetor auricular, circunauricular, o famoso tipo concha. Lembra esse estudo que eu citei para vocês há pouco na Universidade Estadual de São Paulo? Então, esse mesmo estudo, além de medir os níveis de ruído das roçadeiras, mediu também os níveis de ruído que chegam até o ouvido do funcionário, o ouvido do operador, quando ele está com o protetor auricular. E o gráfico que nós temos desse estudo é esse que nós podemos observar aqui agora. Se analisarmos esse gráfico, fica nítido o impacto positivo do uso desse equipamento. Com o operador utilizando o protetor auricular tipo concha da maneira correta, quase todo o ruído captado pelo ouvido fica abaixo dos 85 decibéis, ou seja, dentro de uma faixa segura, em que você consegue trabalhar durante 8 horas sem qualquer dano à sua saúde. Pessoal, e é importante que fique claro o seguinte, o protetor auricular ele necessariamente precisa ser o circunauricular, aquele tipo concha, não serve aquele de inserção. Por quê? Porque esse protetor, o circunauricular, além de proteger a sua capacidade auditiva, ela também vai te proteger contra impactos de partículas volantes que costumeiramente acontecem durante a operação do uso de roçadeiras. O que já aprendemos até aqui, então? Entendendo a questão do risco de ruído, nós já vimos todos os riscos intrínsecos às roçadeiras, ou seja, aqueles que são característicos da construção, da maneira que aqueles equipamentos foram projetados e desenvolvidos para funcionar. Só para relembrar, são os riscos de corte, probabilidade de incêndio e explosão e ruído excessivo. Guarde bem as dicas que passamos até aqui. Nunca retire a coifa de proteção do conjunto de corte, cuidado com o sistema de combustível, estejam sempre atentos e sigam todos os cuidados necessários no momento do abastecimento. E por fim, use sempre o protetor auditivo circunauricular do tipo concha. Vamos dar continuidade então com o nosso treinamento, entendendo quais são os riscos adicionais, ou seja, os riscos associados a condições especiais em que o trabalho é executado e não dependem necessariamente do tipo de máquina que você está operando. Vamos pensar o seguinte, pessoal, as roçadeiras, para muitos, são equipamentos que são considerados pesados. Além disso, vão existir situações em que a carga de trabalho ela é tão grande, tão desgastante, em função mesmo da quantidade de vegetação que você vai trabalhar ali, ou talvez da quantidade de tempo que você fique trabalhando. Talvez seja uma demanda que te exija 1, 2, 3 horas seguidas de operação. Então esse cenário, máquina pesada e alta demanda de serviço pode fazer com que você deixe de lado alguns cuidados com a sua postura corporal. Isso é natural, isso acontece. Por isso, algumas dicas devem ser adotadas e alguns cuidados devem ser adotados. O primeiro cuidado que eu queria passar para vocês em relação ao cinto e à alça, que vem junto do seu equipamento quando você recebe a roçadeira para você trabalhar. A ideia é que você não precise suportar o peso do equipamento com os braços, mas sim que você use toda a sua estrutura corporal para fazer isso e assim diminuir consideravelmente o esforço físico que é gerado naquele tipo de atividade. E como garantir isso, então? Como garantir a redução do esforço durante a atividade a partir desse cinto e dessa alça que vem junto com o equipamento? Sinceramente, é algo muito simples. Você simplesmente tem que regular a altura da sua alça
de forma que, ao operar o equipamento, o conjunto de corte, ou seja, aquela ponta lá embaixo, alcance a sua área de trabalho, sem que você precise deslocar a sua coluna para frente e nem muito para trás. Pense da seguinte forma, pense em regular esse equipamento de forma que, a partir dessa regulagem, você consiga manter a coluna o mais ereta e firme possível. Importante, pessoal, essa alça, ela não só serve para que a gente consiga suportar o equipamento com a nossa estrutura corporal e não só com os braços, mas também serve para carregar e equilibrar aquele equipamento. Sempre que você for transportar uma roçadeira de um lugar para o outro, às vezes lá do galpão, do galpão onde está o equipamento, até necessariamente a área de vegetação que você vai trabalhar ali, sempre transporte com a alça, com o cinto, com o equipamento preso a esse tipo de estrutura, para que você evite que essa ferramenta entre em contato aí com equipamentos frágeis e até mesmo com pessoas que estejam transitando ali durante o caminho que você vai seguir, tá joia? Entendida essa questão da exigência de postura inadequada e a forma de proteção com o cinto e a alça, vamos entender um outro risco associado aí ao uso das roçadeiras, que é a projeção de partículas volantes. O que é isso? Você certamente, em algum momento da sua vida, já teve a oportunidade de ver alguém trabalhando aí com alguma roçadeira. São várias centelhas, pedra, material, papel, enfim, uma série de materiais que são deslocados aí em multidireções e que podem vir a te atingir. Por isso, é extremamente necessário o uso de alguns equipamentos de proteção individual, que você deverá vesti-los antes de iniciar o trabalho. São eles: capacete, óculos de proteção, viseira ou protetor facial, protetor auricular tipo concha, como a gente já tratou anteriormente, avental de raspa, luva de vaqueta ou de raspa, perneiras de plástico e botas antiderrapantes. Somente com esses EPIs você estará pronto para trabalhar e estará protegido contra essas partículas volantes geradas aí durante a atividade. Além do uso do EPI, algumas dicas adicionais que podem ser importantes. Mantenha afastado todos aqueles que não estão vinculados àquele processo. Pessoas, transuintes, animais, enfim, qualquer pessoa que não esteja vinculada àquela atividade não pode estar ali presente nas proximidades em função justamente dessa questão da projeção de partículas volantes. Além disso, se você entender que é necessário proteger o local com uma tela de proteção, isso também é muito bem-vindo. E não realizar operações de roçagem em dias de chuva ou com a visibilidade ruim. Isso é uma condição impeditiva para a execução da atividade. Entendida essa questão da projeção de partículas volantes, finalizamos então duas de nossas competências que nós citamos lá no começo do nosso treinamento, que era a competência de identificar os riscos associados ao uso de roçadeiras e as formas ali de você se proteger, quais são os equipamentos que tem ali que garantem a sua proteção, né? Vamos então para a nossa última competência, que é a de saber quais são os procedimentos que você, enquanto colaborador, deve adotar para garantir ali uma operação segura e que proteja a sua integridade física. Vamos dar início pelos procedimentos pré-operatórios. São eles: vista-se dos EPIs. Segundo, verifique todos os componentes da máquina. Identifique vazamentos e danos no conjunto motor e no sistema de combustível. E lembre-se que as empunhaduras elas deverão estar limpas e o conjunto de corte em perfeito estado. Terceiro, certifique-se que a coifa de proteção do conjunto de corte está devidamente instalada e em condições perfeitas de uso que garantam a sua proteção. Ainda sobre procedimentos pré-operatórios, se você precisar abastecer o equipamento, siga as instruções que foram dadas nesse treinamento. Abasteça em locais abertos e bem ventilados. Mantenha a distância de fontes de calor. Abasteça com o motor desligado e frio. Abra a tampa do tanque com cuidado. Utilize um acessório para abastecer e, ao terminar, feche bem a tampa da rosca. Regule a altura do cinto de acordo com o seu tamanho, de forma que você não precise flexionar a coluna. Dirija-se até a área de trabalho com o equipamento desligado, transportando a roçadeira somente preso pelo cinto ou equilibrada pelo tubo.
De preferência, vá até a área de trabalho com o conjunto de corte desmontado. Caso não seja possível, certifique-se de proteger as lâminas do conjunto de corte contra colisões e impactos acidentais. Entendidos os procedimentos pré-operatórios, vamos entender então os procedimentos seguros durante a operação com as roçadeiras. Mantenha o equipamento sempre próximo ao seu corpo. Evite flexionar sua coluna durante a operação. O operador jamais, em hipótese alguma, poderá trabalhar sozinho na área de execução de serviços. Manter-se sempre ao lado e ao alcance de outro trabalhador, de forma que se possa comunicar em caso de alguma emergência. Mantenha afastadas pessoas ou curiosos e animais. Proteja o local, se necessário, com tela de proteção. Observar bem o local da realização dos trabalhos, evitando deixar que a lâmina de corte da roçadeira venha a tocar em objetos ou no chão. Observar o local de trabalho quanto a obstáculos tais como árvores, raízes, pedras ou quaisquer outras interferências. E para finalizar, os procedimentos pós-operação de atividade. Antes de largar a roçadeira, desligue o motor. Quando a roçadeira não estiver em uso, armazená-la de tal modo que ninguém seja posto em perigo, evidentemente em local apropriado. Pessoal, esse é basicamente todo o conteúdo em relação ao uso seguro de roçadeiras. Tome nota das dicas que foram passadas aqui. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu supervisor imediato, o engenheiro responsável, um preposto, ou seja, qualquer pessoa que possa te colocar em contato com o SESMIT, com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Suas dúvidas certamente serão muito bem-vindas. Nós faremos o possível para tratar essas dúvidas, para que você consiga desempenhar suas atividades de uma maneira segura e saudável. Um abraço a todos, até a próxima.